Fala galera, e agora para a gente trabalhar mais com uma aula de revisão sobre os vestibulares na parte de Química, eu vou trabalhar com vocês com um assunto que, obviamente, também muito frequente em prova, que é a eletroquímica. Toda vez que a gente trabalha com eletroquímica, a gente trabalha com processos de óxido-redução, processos redox, onde espécies químicas podem oxidar e podem reduzir, ok? Os dois processos mais comentados aqui para a gente trabalhar em relação à eletroquímica é pilha e eletrólise. Vamos traçar alguma parte paralela em relação aos dois processos aqui. Primeiro, quando a gente trabalha com pilhas, eu quero que vocês lembrem que as pilhas são processos em que envolve oxidação e redução. Então, em pilhas, a gente vai trabalhar com alguém que oxide e alguém que reduza. Na eletrólise também, nós temos então na eletrólise, aqui nesse caso, espécies químicas que vão oxidar e que vão reduzir, ok? Então, percebam que mesmo sendo eventos em que nós temos características diferentes, em alguns momentos eles terão similaridades aqui nesse caso. Então, redox, redox. Já podemos escrever aqui que as pilhas envolvem processos espontâneos. As pilhas envolvem processos espontâneos. Tá? E você pode comprovar isso pela variação de potencial padrão, que sempre será positivo aqui. O ΔE sempre será positivo. A eletrólise nós já caracterizamos por um processo não espontâneo. Não espontâneo. Ok? Tranquilo? Onde você pode caracterizar isso por uma variação de potencial negativa aqui nesse caso. Bom, vamos lá. Próxima informação. Existem dois eletrodos que a gente pode trabalhar na química em relação ao processo redox. Um deles é o cátodo, o outro é o ânodo, tá certo? Bom, na pilha, como que a gente reconhece o cátodo? O cátodo é aquele eletrodo em que nós temos a espécie química sofrendo redução. Então, o cátodo, nós temos uma redução. Já o ânodo na pilha é onde nós temos uma espécie química sofrendo oxidação, ok? Então, é o eletrodo em que alguém vai sofrer uma oxidação. Na eletrólise, isso permanece sendo exatamente a mesma característica. Nós temos que o cátodo é o eletrodo em que nós teremos espécies químicas sofrendo redução. E nesse caso nós teremos o ânodo. Espécies químicas sofrendo oxidação. Ok? Tá certo? Tranquilo? Tá? Agora, em questão de polos positivos e negativos, olha a diferença. Na pilha, o polo positivo é o cátodo e o ânodo é o negativo. Na eletrólise ocorre uma inversão por convenção. Nós temos aqui o cátodo sendo o eletrodo negativo e o ânodo sendo o eletrodo positivo. Perfeito? Então perceba a diferença e as semelhanças entre os dois processos. Próximo. A gente também pode dizer, aqui nesse caso, que as pilhas envolvem processos em que nós temos a transformação de energia química em energia
elétrica. Energia química em energia elétrica. Já na eletrólise, nós temos o processo inverso. Nós temos a energia elétrica sendo convertida em energia química. Então, esse quadro que nós temos aqui de transição entre pilhas e eletrólise é de fundamental importância para que você possa começar a pensar no processo. É fundamental que você pense processo de oxidação, redução, perde elétrons, tá certo? Quem ganha, quem perde, espontaneidade da reação, quem é o cátodo, quem é o ânodo, polos positivos, polo negativo e a transformação, a conversão das energias que nós temos aqui, perfeito? Tudo isso que a gente falou, eu acho legal a gente trabalhar de uma forma um pouco mais prática, tá certo? Utilizando, por exemplo, aqui um processo eletroquímico como a pilha de Daniel, a pilha de Daniel aqui nesse caso. Nessa pilha de Daniel, na pilha de Daniel, a gente vai trabalhar de que forma? Existem várias outras pilhas que são importantes, mas a pilha de Daniel é muito cobrada em vestibular, por isso que eu estou citando ela. A pilha de Daniel, ela na verdade, ela apresenta dois eletrodos em específico, que é o cobre e o zinco. E a partir desses eletrodos nós temos as suas famosas semi-reações. Nessas semi-reações nós vamos trabalhar da seguinte forma. O cobre, o íon cobre mais 2, ganha 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. O íon zinco mais 2 ganha 2 elétrons e se transforma em zinco metálico. E na frente nós temos essa letra E maiúscula, que é o potencial. Porém, nós precisamos saber se esse potencial é para se oxidar ou se é para reduzir. E como é que nós vamos saber? Eu queria que vocês soubessem da seguinte informação. Quando nós formos trabalhar com oxidação, nós vamos lembrar de um processo que perde elétrons, com um processo que aumenta o número de oxidação, aumenta a carga, e atua como agente redutor. Então, quando oxidar, vamos pensar em opar, beleza? Quando nós tivermos uma redução, ó, R de redução, ganha elétrons, ó, quem oxidou perde, quem reduz ganha, inverteu, tá? Quem ganha elétrons diminui o NOx, diminui a carga, ó, é o inverso do que nós temos na oxidação, e quem reduz atua como agente oxidante. Eu costumo até dizer que é o rei do gado aqui nesse caso, ok? Então é o par e o rei do gado. Oxidou, perdeu elétrons, aumentou a carga, agente redutor. Reduziu, ganhou elétrons, diminui a carga, atua como agente oxidante. Olhando para o quadro, vamos ver? Olha só, a carga sai de mais 2 para 0, diminuiu o NOx. O zinco sai de mais 2 para 0, diminuiu o NOx. Se diminuiu o NOx, é porque ganhou elétrons, e é verdade, ganhou 2 mols de elétrons, sofrendo uma redução. Então esse potencial, essa letra E maiúscula chamada de potencial capacidade que nós temos aqui, é um potencial para reduzir, Mas agora vamos pensar uma coisa. Nós não podemos ter uma pilha sendo montada com, somente redução. Alguém tem que reduzir e alguém tem que se oxidar. Como é que a gente faz esse processo então? Seguinte, vocês estão vendo que na frente dos valores do potencial, nós temos um valor do cobre que é mais 0,34 e um valor do zinco que é menos 0,76. Claro que mais 0,34 é maior do que menos 0,76. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a seguinte análise. Nesse caso, o cobre tem um maior potencial padrão
de redução. Nesse caso, o zinco tem menor potencial padrão de redução. Vamos pensar um pouco. Se essa espécie química tem maior potencial para se reduzir, ela vai continuar reduzindo. Em relação ao zinco, que tem menor potencial para reduzir, automaticamente a gente já pensa então que ela apresenta um maior potencial para se oxidar. Então, aquela espécie química que apresenta menor potencial para reduzir é aquela que apresenta o maior potencial para se oxidar. Ok? Tranquilo? Bom, se o cobre vai continuar reduzindo, então quer dizer que nós vamos manter esta reação ou semi-reação do cobre se reduzindo. Isso quer dizer que a semi-reação do zinco nós vamos inverter. E quando nós invertermos a semi-reação do zinco, a gente passa a ter, agora nesse caso, um processo de oxidação e não mais de redução. Tudo bem? Bom, só para lembrar que quando a gente inverte uma semi-reação, o potencial que nós temos aqui, ele tem uma inversão de sinal. Então, na verdade, esse potencial que é negativo, ele passa a apresentar para nós como um valor positivo, tá certo? E aí, essa pilha tem uma certa voltagem, tem uma certa variação de potencial. Nós vamos manter a primeira semi-reação, potencial de redução mais 0,34. Nós vamos inverter a segunda semi-reação, potencial para se oxidar, inverte o sinal, mais 0,76. No final das contas, nós podemos calcular a variação do potencial dessa pilha em ΔE é igual a mais 1,10 volts. Esse 1,10 volts é a variação de potencial que nós temos, aqui nesse caso, esse cálculo de DDP dessa pilha que foi montada por Daniel nesse caso, tá certo? Então, pilha de Daniel é cobre junto com zinco, ele fornecerá as duas semi-reações, tá certo? Se as duas estiverem reduzindo, uma tem que se inverter para que ela passe a se oxidar. Ao se oxidar invertendo, inverte o sinal. Somamos os potenciais de quem oxida e de quem reduz para que a gente possa achar aqui nesse caso a variação do potencial nesse caso, tá? Agora vamos mostrar aqui na prática como que isso aqui funciona. Vamos lá. Imagine que a gente tem um desenho, uma ilustração daquela parte teórica em relação a eletrodos mergulhados em solução aquosa. Eletrodo de zinco, eletrodo de cobre. O eletrodo de zinco está mergulhado em uma solução de sulfato de zinco e o eletrodo de cobre mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. Tanto o eletrodo de zinco quanto o de cobre estão unidos por um fio condutor, aqui nesse caso, ok? Vamos lá então. Nós já descobrimos que aqui o zinco sofrerá uma oxidação. E aqui nós já sabemos que o cobre sofrerá uma redução. Nós já vimos isso pelas reações, pelas semi-reações ali no caso, ok? Legal. Nós sabemos que quem oxida perde elétrons. Então, o que vai acontecer aqui na placa de zinco? Os elétrons vão migrar da placa de zinco para a placa de cobre, exatamente como eu estou mostrando aqui no sentido movimento que nós temos aqui. Ok? Tá certo? Tranquilo? Legal. Estes elétrons, quando migram aqui nesse caso da placa de zinco para a placa de cobre,
faz com que essa placa libere íons zinco em solução aquosa. Então, começamos a ter íon zinco sendo liberado para nós em solução aquosa. Tá certo? Legal. Estes elétrons que nós temos aqui, eles vão se armazenando na placa de cobre exatamente na parte mergulhada, conforme eu estou desenhando aqui para vocês. Ok? Elétron tem carga negativa, não resiste a uma carga positiva, e nós temos uma atração dos íons cobre com os elétrons, fazendo com que aqui exista já o primeiro passo, que é a chamada eletrodeposição. Os íons cobre começam a se eletrodepositar na placa de tal forma que aqui exista um inchaço da placa, existe um aumento da massa, né? Existe um inchaço da placa eletrodepositando aqui nesse caso. Quando os íons cobre, eles ganham esses elétrons e eletrodeposita, era como se nós tivéssemos aqui nesse caso, tendo uma diminuição na concentração de íons cobre em solução. Nós vamos diminuir a quantidade, a concentração de íons cobre em solução, ok? Nesse caso, nós teremos uma eletrodeposição, e nessa eletrodeposição dos íons cobre, esses íons cobre, quando estavam em solução aquosa, antes de se reduzirem, eles faziam com que a solução desse lado direito apresentasse uma coloração azulada. Como os íons cobre vão se reduzir a cobre metálico, causando um inchaço na placa, isso quer dizer que nós vamos diminuir a cor, a tonalidade azul da solução. Então a coloração azulada, aquele azul bem intenso que nós tínhamos por conta dos íons cobre, eles começam a diminuir porque nós temos aqui nesse caso os íons cobre não estando mais em solução e sim aderindo-se à placa por um processo de eletrodeposição. Como nós não teremos mais os íons cobre em solução, sobrará aqui para nós ânion sulfato. Esse ânion sulfato que nós temos aqui, carga negativa, começa a gerar um desequilíbrio do lado direito da solução. Perfeito? Legal. Como é que a gente pode consertar isso? Nós podemos introduzir aqui um material, um equipamento, chamado de ponte salina. Essa ponte salina, o próprio nome já diz, ponte é tudo aquilo que se transporta, é um tubo oco em forma de U invertido, que une as duas soluções, e nós podemos fazer com que ela seja inserida nas duas soluções para que haja o transporte de íons. Os vestibulares costumam perguntar assim: a ponte salina tem a função de transportar elétrons? Os elétrons já foram transferidos aqui em cima pelo fio condutor. Então, ponte salina transporta íons, não transporta elétrons. Tomem cuidado. O que vai acontecer agora aqui nesse caso? Estes ânions sulfatos, eles começam a serem transportados pela ponte salina, tá certo? Essa ponte salina, ela vai ter sais dentro dela, principalmente cloreto de potássio aqui nesse caso, né? Dissociado. Então nós temos a atração desse sulfato por diferença de pressão, nós temos aqui a entrada deles. O ânion sulfato entra na ponte salina e sai do outro lado aqui nesse caso, ok? Quando ele chega do outro lado da solução, olha só, ele se depara com uma grande quantidade, de íons zinco que estão em solução. Tanto é que a gente pode dizer isso porque a placa foi deteriorada. Houve uma corrosão da placa
de zinco, conforme eu estou desenhando aqui para vocês. De um lado, aquele eletrodo que sofrerá a espécie química a redução, ele sofre um inchaço. A placa que oxida, ela sofre uma corrosão. Por quê? Porque ela vai liberar muitos íons em presença de água, fazendo com que a gente tenha o aumento na concentração dos íons zinco nadando em solução. O nome desse processo a gente dá como corrosão. Como corrosão, ok? Então, corrosão, diminuição da placa de zinco que está sofrendo uma oxidação. Nesse caso, eletrodeposição, nós temos aqui a placa de cobre nesse caso, ok? Se o vestibular perguntar para vocês assim, a placa de cobre e de zinco, a massa eletrodepositada e corroída é a mesma? Não. Não, porque a massa molar do cobre e do zinco na tabela periódica são diferentes, ok? Última situação, duas últimas situações. Quem é o cátodo? Quem é o ânodo? Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, nesse caso, o zinco para nós seria o ânodo e aqui o cobre seria o cátodo, ok? E para a gente finalizar, quem é o polo positivo, quem é o polo negativo? Vamos lembrar, na pilha positivo é o cátodo. Se na pilha positivo é o cátodo, este eletrodo seria o polo positivo, esse eletrodo seria o polo negativo. Queridos, com esse desenho não tem erro. Ele pode pedir o que ele quiser sobre pilha que você vai acertar. Lembrando também as variações, pilhas em soluções ácidas, células combustíveis, pilhas automotivas. Nós teremos então, né, um leque de pilhas a ser trabalhado. Perfeito? Espero ter ajudado vocês, tá? Tanto com eletroquímica, tanto com equilíbrio. E bons vestibulares para vocês, bons resultados, uma excelente prova a todos. Até mais.